esse modelo de independência e essa carta constitucional levaram os estados do Nordeste a montar a Confederação do Equador, que é outro tema muito importante do primeiro reinado. O que foi essa Confederação do Equador? Foi uma revolta feita pelas províncias do Nordeste que buscavam fazer uma república separatista, separar o Nordeste do resto do Brasil. Dom Pedro I conversou com esses caras, tentou falar para com Wilson, deixa Dilson? Claro que não. Fez o quê? Sentou a porrada nos caras. Executou Frei Caneca em praça pública. Um líder religioso, um líder popular. O que Dom Pedro I conseguiu com a Confederação do Equador? Destruir a pouca popularidade que ele tinha. Ok? Bem, vamos falar de outro tema aqui, que se chama a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi uma disputa pela Banda Oriental, que é isso aqui, ó, a província da Cisplatina. Você está olhando que diabo é isso? Isso aí não é o Uruguai? É. O Uruguai vai nascer, vamos voltar aqui, professor Tanso, o Uruguai vai nascer da Guerra da Cisplatina, meu amigo. Porque se você não sabe, a província da Cisplatina pertencia originalmente ao vice-reino do Prata. Então é a colônia espanhola. Dom João VI era casado com Carlota Joaquina, filha do rei da Espanha. A corte portuguesa então veio para o Brasil e Carlota Joaquina começou a alugar o seu pai para se tornar rei do vice-reino do Prata, né? Rainha do vice-reino do Prata. O rei da Espanha, entendendo que se fizesse isso, Dom João VI ia passar o Miguel, ia pegar todo o vice-reino do Prata para ele, fez o quê? Deu só um pedacinho desse vice-reino, que era a chamada Banda Oriental. Certo? Está aqui então o Rio do Prata, está descendo por aqui, né? Aqui está a Argentina, aqui está o nosso Brasilzão. Esse território foi anexado à colônia brasileira. Então a gente tinha Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a nossa última província era a Cisplatina. Quando o Brasil se tornou independente, a nossa última província era a Cisplatina. Acontece que a Argentina dizia, não, calma aí, isso aqui é vice-reino do Prata. Se é vice-reino do Prata, pertence a mim. Então o Brasil e a Argentina começaram a disputar a Banda Oriental, disputar a Cisplatina. E o povo da Cisplatina queria ficar com o Brasil ou com a Argentina? Com nenhum dos dois, queria fazer a sua independência. Então é uma guerra bastante interessante. O Brasil quer manter a província da Cisplatina. A Argentina quer tomar a província da Cisplatina. A própria Cisplatina quer fazer a sua independência. Essa guerra, ela mexia muito com a questão do domínio aqui da Foz do Prata. O Rio do Prata é o principal canal de acesso às riquezas do interior da América do Sul e também é o principal canal para levar produtos industrializados da Europa para a América do Sul. Obviamente, quem enfiou o bedelho aí nessa guerra? A nossa querida Inglaterra, que influenciou na independência do Uruguai. Por que isso? Porque ela queria criar um equilíbrio na Foz do Prata. Se a Argentina toma a Cisplatina, ela dominaria os dois lados da Foz, o que acarretaria inevitavelmente no quê? No fechamento dessa Foz pela Argentina. Ou seja, só vai entrar aqui quem eu quiser, pagando o imposto que eu quiser, que a Inglaterra não queria nem a cacete. O Brasil já tinha os últimos portos para quem se dirigia à Foz do Prata. Manter a Cisplatina era dar muita força ao Brasil na região do Prata. Então a Inglaterra optou pelo quê? Apoiar a independência, que cria um frágil equilíbrio entre essas três nações e nenhuma tem a hegemonia da Foz. Certo? Então, a Guerra da Cisplatina, na verdade, gerou para o Brasil perda de dinheiro, que a gente gastou um monte de dinheiro nessa guerra, e também perda de território. Galera, se a nossa economia já ia mal, com a Guerra da Cisplatina ela foi de mal a pior, ok? Ajudando também na queda da popularidade de Dom Pedro I. Toca o baile aqui. Vamos falar sobre a abdicação de Dom Pedro. Galera, Dom Pedro I abdicou
em nome de Dom Pedro II e deixou seu filho aqui com 5 anos. Tutorado por José Bonifácio, que deveria criá-lo até ele se tornar imperador em sua maioridade. Agora, foi isso que aconteceu? Não. Outra pergunta. Por que ele deixou o filho dele e foi embora? Então vamos entender essa brincadeira aqui. Galera, Dom João VI morreu em 1826. Quem era o primogênito dele? Dom Pedro I, que era rei do Brasil. Então ele foi convocado pela corte para assumir o trono português. Só que ele já era rei do Brasil e a elite brasileira não aceitou de forma alguma uma recolonização. Então disse, não. Rei de Portugal e do Brasil, não. Nós não voltaremos a ser colônia. Dom Pedro I, que gostava mais do Brasil que de Portugal, falou o quê? Então tá, se é assim eu fico. E mandou para Portugal quem? A sua filha, Maria da Glória, com então 8 anos. Só que quando ele chegou lá, Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro, roubou o trono da menina. Mandou a menina de volta e roubou o trono dela. Então Dom Pedro I teve que ir a Portugal para disputar o trono com seu irmão. A elite brasileira ficou louca, né? Falou, meu Deus do céu, cara, que bicho tanso. Como é que ele vai largar a gente para ficar lá com Portugal? Não vamos aceitar isso. Agora, por outro lado, a elite brasileira também não tinha nem a menor vontade de proclamar uma república. Por quê? A manutenção da ordem monárquica garantia a manutenção da escravidão. Então era o que os caras queriam. Manter a monarquia, manter a escravidão, mas não queriam a união do Brasil e Portugal. Quando Dom Pedro I volta de Portugal, ele começa a fazer uma série de viagens e percebe que a situação dele aqui está muito complicada, né? Ele não era bem aceito em quase província nenhuma. Quando ele retorna ao Rio de Janeiro, os políticos do Partido Português fazem uma grande homenagem a ele, fazem uma festa. Em meio a essa festa, pessoas do Partido Brasileiro e não simpáticos a Dom Pedro começam a jogar casco de garrafa da janela em cima daquela galera lá. Dom Pedro vai perceber, através da Noite das Garrafadas, que é o nome desse episódio, né? Da galera que jogou casco de garrafa lá no meio da festa. Dom Pedro I vai perceber o quê? Que aqui ele não vai conseguir se manter. Então ele dá um golpe bastante interessante. Não é bem um golpe, mas ele trama um esquema bastante interessante. Ele faz o quê? Ele deixa aqui seu filho com 5 anos para ser tutelado por José Bonifácio, como eu já falei, e vai assumir o trono em Portugal. Agora eu pergunto, com 5 anos, alguém pode virar imperador? Não. A nossa Constituição dizia que não, ele só poderia ser imperador com a maioridade. Mas essa Constituição dizia o quê? Que caso o imperador e ninguém da sua família pudesse assumir o trono português, deveria ser formada uma regência trina para governar o país até o imperador ter condição de assumir. Então, por isso é um golpe, né, cara? Por isso é um esquema muito bem armado. A elite brasileira estava ávida por tomar o poder. Dom Pedro sabia disso. Ele, deixando seu filho com 5 anos, ele garante o quê? A manutenção do governo da dinastia de Bragança. Você pode dizer, tu tá viajando, o cara não foi embora, quem assumiu não é a regência trina? Isso não pode dar moquiprocó? Não, porque Dom Pedro sabia tão bem quanto vocês e quanto eu que essa elite aqui era escravista e não ia proclamar uma república. Então ia esperar sim esse cara atingir a maioridade para então fazer para então assumir o poder. Show de bola, galera? Então vamos ver aqui o que foi.